Páscoa, o início da última semana de Jesus aqui na terra, antes do seu sacrifício, Jesus passou montado no jumentinho e foi aclamado pela multidão dentro da cidade como rei, né? Disseram: bendito o que vem em nome do Senhor. E foi por essa porta que Jesus passou. Mas depois disso, depois da destruição da cidade, ela foi totalmente fechada. Até hoje ela se encontra lá, mas está fechada, cumprindo-se a profecia. Bem, hoje nós vamos analisar não esta porta, nós vamos analisar outras duas portas, né, muito importantes, que vamos tirar, né, o ensinamento a respeito delas, que elas têm sido colocadas, postas diante de nós, ambas essas portas, e diante das quais nós temos que fazer uma escolha pessoal. Agora preste atenção, essa escolha pessoal, ela não é simples erros, ela é obrigatória, uma escolha de ou sim ou não, mas essa escolha vai ter que ser feita. A primeira porta que nós vamos analisar nesse sentido, ela está descrita no livro de Apocalipse, no capítulo 3. E eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 3, e mantivessem abertos nesse capítulo. Embora a gente vá passar por outros textos, mas permaneça com este capítulo aí na cara. Porque as duas portas que nós vamos falar estão neste capítulo. Então, Apocalipse capítulo 3, verso 8. Vamos encontrar? O texto sagrado diz o seguinte: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Porque tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então a porta que nós vamos refletir sobre ela nesse momento é exatamente essa: uma porta aberta, posta por Cristo diante de nós, que ninguém pode fechar. Guarde isso aí na sua lembrança, na sua memória. Bem, a Igreja Adventista tem aplicado esse texto especificamente ao encerramento da primeira fase do ministério sacerdotal de Cristo no céu, né? Onde Cristo tem sido nosso sumo sacerdote, né, de todos os cristãos, desde o seu sacrifício na cruz do Calvário, quando ele ascendeu aos céus. Nesse texto, deixa claro que Cristo fechou a porta do lugar santo e abriu a porta do lugar santíssimo. E a gente vê isso bem mais claro, se você seguir um pouquinho mais aí, no capítulo 4, no verso 1, que diz assim: depois dessas coisas, olhei, isso João falando, em visão, e não somente uma porta aberta no céu, ele viu uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi, com a trompeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Aí o verso 2 é o seguinte: imediatamente eu me achei espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Essa porta que João viu aberta no céu, depois da porta ele viu o trono de Deus. Essa porta dava acesso ao trono de Deus. Então essa porta aberta no céu, que Cristo disse que colocou, que ninguém pode fechar, né? É a porta que ele abriu do lugar santo para o santíssimo, ou seja, diretamente ao trono de Deus, à presença de Deus. Então, assim nós entendemos então que por meio da intercessão de Cristo, nós estamos sempre na presença de Deus. Porque uma vez que ele, como nosso sumo sacerdote, intercede por nós, ele nos conduz à presença de Deus quando ele atravessa essa porta. Ele está neste lugar, no Santíssimo. Então nós também temos o privilégio de nos sentirmos na presença de Deus mediante o sangue de Cristo e a sua intercessão diante do Pai. Não é que nós estejamos lá, mas Cristo está lá como nosso mediador. Então ele nos representa. Então através dele, por causa dele, nós temos acesso, né, à presença de Deus. E esse acesso não é somente a presença de Deus quando nós estamos, por exemplo, no santuário ou aqui na igreja, tá? Eu estou na casa de Deus, estou na sua presença. Não.
Esse convite para passar pela porta e chegar adiante da presença de Deus é qualquer lugar ou momento em que você aceite o convite. E esse convite eu queria ler com você, lá no livro de Hebreus, lembrando, deixa marcado aí, volte um pouquinho aí ao livro de Hebreus, no capítulo 4. Vamos ver o 10 primeiro? Primeiro capítulo 10. E são textos complementares para a gente aprofundar e entender melhor. Capítulo 4, do verso 14 ao 16. Perdão, do 10, do 19 a 22. 10, 19 a 22. Depois a gente vê o 4. Diz assim, então acrescentou. Não, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Esse véu é referência exatamente ao véu do santuário que fazia a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Então, para entendermos bem essa porta aberta no céu, nós temos que lembrar do santuário terrestre, tá? Aquele tabernáculo que foi construído pelo povo de Deus, segundo a orientação que Deus deu a Moisés, modelo e figura do verdadeiro que está no céu, que o próprio livro de Hebreus nos revela. Então, tinha um pátio, tinha um lugar santo e um lugar santíssimo. Aqui Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo através do véu. E o que tinha no lugar santíssimo, no santuário? Lembra? A Arca da Aliança, e em cima da Arca da Aliança, a tampa do propiciatório, onde a presença de Deus se revelava. Ali representando o altar, o trono de Deus, o lugar onde Deus está. Então, exatamente através do véu que Jesus passou. E isso aconteceu lá em Colossenses 44, né? Seguindo a profecia das 2.300 tardes de manhãs. Isto é assunto para um outro momento. Então, naquele momento, Cristo passou do santo para o santíssimo, fazendo sua intercessão por nós, né? Através do juízo que ele começou, o juízo investigativo por cada um de nós. Então, nós somos convidados por Deus a passar, com intrepidez, entrar no Santo dos Santos, através do sangue de Cristo. Nós somos convidados, ou seja, existe uma porta aberta para nós no céu, basta nós queremos, através de Cristo, chegar à presença de Deus. Cristo, ele abriu essa porta e no seu santuário, ele está lá aberta e ele diz assim, por bondade entre. É o convite que Cristo faz a cada um de nós. Agora a gente vai ver, então, o texto do capítulo 4, aí no livro de Hebreus mesmo, capítulo 4. Só para endossar aquilo que a gente já viu no capítulo 10. Agora sim, do verso 14 ao verso 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Aí o convite para mim e para você hoje. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Né? Interessante que a gente ali na classe de estudo hoje da manhã, o Leonardo falou claramente, né? Jesus realmente é o nosso advogado, porque só Ele sabe tudo que nós passamos, porque Ele sofreu as nossas dores, Ele foi tentado os mesmos pecados, Ele passou pelos sofrimentos que nós passamos, Ele sentiu tudo que nós seres humanos passamos a cada dia, né? E Ele sabe muito bem o que é que nós sofremos, o que é que padecemos, né? Ele conhece todas as nossas lutas. E é isso mesmo, esse sumo sacerdote que intercede por nós, esse Cristo Jesus, que é o único mediador entre Deus e os homens, né? Isso é nos revelado em 1 Timóteo 2,5, depois você pode ver em casa. É Ele que conhece muito bem as nossas necessidades, por isso Ele é o nosso mediador, é o nosso advogado.
Por isso ele tem toda a autoridade para nos convidar. Acheguem-se com intrepidez, com ousadia, tá? Com determinação, com perseverança. Seja qualquer dificuldade, qualquer problema que você estiver passando. E eu não falo problema material. Eu não falo das dificuldades do dia a dia que todos nós temos e vamos ter enquanto esse mundo ainda estiver na situação que está, enquanto Jesus não voltar. Eu estou falando, queridos, da sua luta espiritual, da sua luta interna, da sua luta em querer servir a Jesus, querer seguir a Jesus e encontrar muitos impedimentos na sua vida, muitas desculpas, quem sabe, ou às vezes uma indiferença, ou uma indolência que você não consegue vencer sozinho. Diante desses problemas, dessas dificuldades, seja do seu jeito de pensar, do seu jeito de agir, do seu temperamento, das suas ideias, ou da ideia do mundo lá fora que ainda impregna a sua mente, diante de tudo isso, o convite de Jesus é: venha, chegue-se ao trono da graça de Deus, com intrepidez, com ousadia, e você vai conseguir socorro por fazer o mundo. Você vai ser socorrido na hora que você precisar. Agora, lembre-se, essa porta ninguém pode fechar. Não foi isso que o texto falou? Está lá escrito: ninguém pode fechar. O interessante é que eu me lembrei, mas essa porta também é uma pessoa, certo? É ou não é? Que pessoa é essa? Vamos lá em João capítulo 10, verso 9, para que eu não diga uma coisa aqui e vocês não creiam. João 10, verso 9. Olha o que diz lá. E vamos ler até o 10. Encontraram? Claramente Jesus aqui falando aos seus discípulos, ele diz assim: eu sou a porta. Jesus é a porta. E ele completa: se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará bastante. Ou seja, Jesus é a porta. Se você entrar por ele, você será salvo. Essa porta aberta no céu é o próprio Cristo. E através de Cristo, que essa porta aberta, nós podemos nos achegar até o trono de Deus. Ter livre acesso ao Pai. Ninguém pode nos impedir disso. Nada pode nos impedir disso. É algo que Cristo conquistou para cada um de nós. Só você agora, diante dessa porta escancarada, tem uma responsabilidade de fazer uma escolha. Eu entro por essa porta ou não? Essa escolha é sua, né? Você tem que tomar essa decisão. Mas, queridos, voltando à ideia de que uma porta que ninguém pode fechar, como Jesus falou, ele abre e ninguém fecha, ele fecha e ninguém abre. Mas será que ela vai ficar aberta indefinidamente? Será que ela vai ficar aberta para sempre? Será que é isso? Será que ela pode ser fechada? Segura esses questionamentos aí, que a gente vai voltar a essa questão depois, no segundo momento. Mas nesse momento a gente vai tentar analisar aqui a segunda porta que eu tenho para a gente refletir sobre ela hoje. Está no livro de Apocalipse, eu pedi para vocês não fecharem, né? No próprio capítulo 3. Só que o verso agora é o 20. Né? Um verso bem conhecido da igreja atual. Né? Apocalipse, capítulo 3, verso 20. E diz aí o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. Quem está falando aqui? Quem está batendo na porta? Que porta é essa? Essa é a porta do seu coração, do meu coração. Aí essa porta aqui já tem uma conotação simbólica, né? É a porta do coração, é o que dá acesso à nossa mente. A gente viu anteriormente que a porta do céu está aberta, escancarada. Quem quiser vir, venha. Quem tem sede, né, que beba da água da vida. Você pode ir, a porta está aberta. Você é convidado a entrar, qualquer um de nós é convidado a entrar. Mas o que dizer da nossa porta? Da porta do nosso coração?
O propósito último de Cristo não é somente entrar no nosso coração para fazer uma visita rápida aqui agora e depois ir embora. Não, o texto diz isso. O texto fala claramente que ele quer entrar e cear. Ele quer, digamos assim, estar junto, fazer parte, estar comungando conosco. Isso fica ainda mais claro quando eu vou para o verso 21, que complementa aí essa carta que o anjo enviou à igreja de Laodiceia. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. O propósito de Cristo é ajudar-nos a vencer. É esse o propósito final dele, de modo que a gente possa reinar com ele no seu trono para sempre. Então Jesus não quer simplesmente dar uma passada na nossa vida. Ele quer estar conosco, permanecer conosco. Ainda no capítulo 3 aí, voltando um pouquinho no verso 7, olha só uma coisa interessante que a gente encontra aqui. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. O que ele faz? Ele abre, ninguém fechará. Que fecha e ninguém abrirá. Cristo tem a chave. Agora surgiu uma questão, uma pergunta. Então, se ele tem a chave, por que ele não abre a porta do nosso coração e não entra livremente? Se ele tem a chave. Queridos, Cristo, ele espera que abramos a porta do nosso coração, porque ele valoriza a nossa liberdade. Nós fomos criados seres livres, moralmente livres. Foi-nos dado a dádiva do livre-arbítrio. Nós temos a liberdade de escolha. E isso é um dom que Deus nos deu, ao qual ele não nos tira. Ele não desrespeita. Então a chave do seu coração, quem tem é você. Quem pode abrir ou fechar o seu coração para a entrada, para permitir a entrada de Cristo, é você. Somente você vai ter essa capacidade. Porque embora o Senhor Jesus tenha todo o poder, ele se resguarda, não usa esse poder para que você possa exercitar o seu livre-arbítrio. Então, da mesma forma que nós temos que escolher entrar na porta aberta dos céus, a porta da graça que está escancarada diante de nós, por Cristo, nós também temos agora que escolher se nós permitimos que Jesus entre no nosso coração ou não. Por isso é que eu disse, tudo é questão de escolha. Uma porta ou outra. Uma Jesus abriu, foi ele que abriu. A outra é você que abre. Mas diante de uma ou diante de outra, requer uma escolha sua. E quando nós escolhemos, nós permitimos que Cristo entre no nosso coração, não é simplesmente entrar. O texto diz que ele quer cear conosco, ele quer permanecer conosco. E como é que nós permanecemos ou ceamos com Cristo? Uma pergunta. Alguém aqui come uma vez por semana? Como eu imaginei, né? Ninguém. Então você já pensou se alguém chegasse e disse: olha, você só pode comer uma vez por semana. Escolha um dia ali, uma vez por semana você pode comer, os outros dias você não pode. Duro isso, né? Ninguém iria suportar, de nem como, nem ia sobreviver. Então Cristo, ele quer cear conosco todos os dias. Porque todos os dias nós necessitamos de alimento. Todos os dias, o convite de Cristo para cear é todos os dias. E como é que nós ceamos com Cristo todos os dias? Quando nós buscamos a sua presença através da oração, quando nós buscamos a sua presença, ouvir a sua voz através da leitura da palavra. É assim que nós estamos comungando, nós estamos ceando com Cristo. E isso tem que ser diariamente. Certo? É um chamado para todo aquele que abrir a porta do coração a Jesus. Você não pode cear com Jesus só no sábado aqui na igreja. Você não pode achar que você tem que ler a Bíblia, que cantar, que louvar, que orar
Porque Jesus está ali na porta, está ali para entrar e Ele tem preparado um banquete maravilhoso a cada manhã para partilhar com você. Amém? Não perca essa oportunidade. Aproveite o banquete que Cristo, isto é, um privilégio que nós temos a cada dia das nossas vidas. Amados, Jesus bateu na porta do meu coração de novo. E bate ainda, né? Quando eu vejo que talvez em algum momento eu venha que distraia um pouco, ele está falando, presta atenção, estou aqui. E ele bateu na porta do seu coração. E ele tem batido na porta dos corações de todas as pessoas, desde que existe, por toda a eternidade, desde que é a história deste mundo, né? Por toda a história desse mundo, Jesus tem batido. Muitos têm aberto a porta do coração para Jesus. Amém. Né? Glória a Deus por isso. Mas, infelizmente, muitos ainda têm permanecido com suas portas fechadas. Queridos, muitos aqui eu acredito que já abriram a porta do coração de Jesus. Amém, queridos. Mas se tiver alguém no nosso meio que ainda não abriu o coração de Jesus, eu queria pedir para você uma coisa. Olhe para fora, pela janela do seu coração. Veja Jesus lá do lado de fora, parado na porta, esperando você abrir. Veja como Ele está ansioso para entrar. Como Ele está esperando que você vá lá, ouça a voz dele e abra a porta para Ele entrar. E saiba que Ele tem um presente na mão para entregar para você. E esse presente é a salvação. Amém. Não perca essa oportunidade. Não deixe Jesus de fora. Vá lá, ouça a voz dele, abra o seu coração e permita que ele entre. Amados, tudo é uma questão de escolha. Abrir a porta do nosso coração ou entrar pela porta do céu que Jesus abriu para nós, você tem que escolher. E tem que escolher todo dia. Né? Às vezes não é suficiente escolher uma vez só. Todos os dias nós somos tentados, todos os dias nós somos provados. Todos os dias o mundo nos ataca das mais diversas formas para nós desistirmos dessa escolha. Todos os dias a nossa perseverança é posta à prova. Temos dificuldades, obstáculos a vencer. Isso é a vida do cristão. Isso foi o que Jesus nos disse, né? Disse aos seus discípulos e deixou para nós como seus discípulos no futuro. Nesse mundo vocês vão ter aflição, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. E é para vencer esse mundo que Jesus nos convida a entrar pela porta do céu e deixar que Ele entre na porta do nosso coração e também entrar pela porta do céu. Então, isso. A porta do céu, a porta da graça, pode ser fechada? Foi essa pergunta que nós deixamos atrás. Será que é possível que ela se feche? Vamos ver o que, é que a palavra nos diz no livro de Lucas. Vamos voltar um pouquinho mais no Novo Testamento. O livro de Lucas, apóstolo Lucas, no capítulo 13. Capítulo 13 de Lucas, os versos são 24 e 25. E aqui Jesus estava seguindo estava contando várias parábolas, né? E aí ele chega bem aqui falando sobre uma porta, que é a porta estreita. E no verso 24 ele diz o seguinte: respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Olha só, quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começares a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Essa porta que está aberta se fechará um dia. Fechará um dia. E nós sabemos isso pelas profecias bíblicas, pelo que Jesus falou, né? Na parábola das 10 virgens, lá no capítulo 25 de Mateus, temos a mesma situação. As virgens que não tiveram azeite suficiente saíram para comprar e quando voltaram a porta estava fechada. E elas não puderam entrar. Então, queridos, eu tenho a dizer para vocês que a porta da graça um dia se fechará. E a palavra de Deus diz pela escatologia bíblica que isso ocorrerá pouco
da volta de Jesus. Ou seja, até lá, nós temos toda a oportunidade, todos os dias, todas as horas do nosso momento nas vidas. Mas chegará um dia que essa porta se fechará. E eu ainda digo mais, para algumas pessoas que não vão chegar, né, vivas até esse momento, a porta da graça também vai se fechar para nós. Porque no momento em que os nossos olhos se fecham para este mundo, através da morte, a porta da graça também se fechou para nós. Porque bem sabemos a revelação bíblica que nós temos lá no livro de Eclesiastes, que você acompanha comigo, no livro de Eclesiastes, para confirmar isso. Eclesiastes capítulo 9. Capítulo 9, versos 5 e 6, diz assim: porque os vivos sabem que onde morreram, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor e ódio e inveja para eles pereceram. Para sempre não tem eles parte de coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Depois, uma vez vindo a morte, não há mais oportunidade de salvação. Então, para aqueles que morreram antes do fechamento da porta da graça, que vai acontecer imediatamente antes da volta de Cristo, também para estes a oportunidade de salvação vai estar encerrada. E quantos de nós sabem como será o nosso dia, né? Ninguém, né? Não nos foi dado conhecer isso. Então, isso é para nos alertar quanto à celeridade, a necessidade que nós temos de tomar as nossas decisões, fazer essas escolhas o mais rápido possível. Qual é então o momento para fazer essas escolhas? Qual será o momento? Já sei que vai se fechar. Agora? É isso que a Bíblia diz? Vamos confirmar? Hebreus capítulo 3. Vamos lá voltar para Hebreus? Hebreus capítulo 3, verso 13 e o 15. Não somente esses textos, tá, meus amados? Outros textos também nos confirmam isso, mas nós vamos ficar com esse texto aí. Diz aqui: pelo contrário, exortai-vos mutuamente com a exortação, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Daí a urgência de ser hoje. Cada dia que passa, nosso coração pode ficar mais duro. Cada oportunidade de salvação que nós perdemos, nossa resistência de aceitar a graça é maior. Cada vez que nós protelamos as nossas decisões quanto às questões espirituais, quanto a aceitar a graça de Deus, nosso coração fica mais endurecido. Não foi isso que aconteceu com o coração de Faraó? Não foi Deus diretamente que endureceu o coração dele, mas cada vez que ele negava-se a aceitar que aquele Deus era o Deus verdadeiro, o seu coração ficava mais e mais endurecido, até que não teve perdão para ele. Então nós temos que tomar a decisão hoje. Não esperemos para amanhã. Nós temos que tomar a decisão o mais rápido possível, porque nós não podemos não ter tempo amanhã para tomar essa decisão. Queridos, qual será então a sua escolha, meu amado irmão, meu amado amigo, que está aqui nesta manhã? Diante dessas duas portas que a palavra de Deus coloca diante de nós, a porta da graça, a porta do céu que está escancarada, a gente sabe que vai ter um momento que vai estar fechada. A porta do nosso coração, que Cristo bate continuamente esperando que a gente deixe, permita que Ele entre. Qual será a sua escolha? A porta do seu coração já se encontra aberta? Se sim, glória a Deus por isso. Amém. Você está entrando diariamente pela porta da salvação, pela porta do céu aberta por Cristo para receber dele a salvação? Se sim, glória a Deus. Se não, querido, o que está faltando? O que falta para que você tome essa decisão, para que você faça essa melhor escolha? Se é apenas questão de oportunidade, eu devo dizer, hoje é a tua oportunidade. Foi isso que nós
deixar, permitir que Jesus entre no seu coração. E todos os dias ir à presença dele, pela porta da graça dele que está aberta até o trono de Deus. E aí, amigos, você vai receber as bênçãos, usufruir as bênçãos que Deus tem preparado para você. E eu lhe digo, não são poucas. São muitas as bênçãos que Deus tem preparado para você. E a maior de todas elas é aquela que ele tem guardado. Naquele dia, quando Cristo voltar, ele vier me buscar, me levar para estar com ele na sua glória. E você vai ver, e vai possuir, vai sentir, ter coisas que seus olhos nunca viram e nunca subiu o seu pensamento que pudesse existir. Amém? Então é isso que Deus tem. Então, quando Jesus entrar na sua, quando você abrir a porta do seu coração, se você já abriu, e ele entrar no seu coração, faça uma coisa, feche a porta depois dele e deixe fora tudo. O ódio, o rancor, a mágoa, a crítica, todo mau sentimento, todo mau pensamento, tudo aquilo que possa separar você ou afastar você de Deus. Deixe do lado de fora do seu coração. Permita que só Jesus, que somente Ele, entre, faça morada dentro do seu coração, para a sua redenção e para a redenção da sua casa, da sua família, dos que estiverem por perto de você. E esse é o desejo que eu tenho esta manhã. Que Jesus possa entrar no seu coração, fazer morada nele, que ele more na sua casa, que ele more no meio da sua família, que ele more em tudo aquilo que você, em todas as áreas da vida, da sua vida, que você estiver realizando, que Jesus faça morada, e você jamais se afaste dele até aquele dia que ele vem buscar.